Eu sou a pastora Arlene Costa e hoje eu quero falar com você a respeito de feridas na alma, feridas não tratadas, feridas abertas. Muitas vezes nós temos essa situação na nossa vida. Algum tempo atrás eu fui, tem um tempo já, eu fui a um retiro, que eu fui estudar a palavra de Deus em outra cidade. E quando eu cheguei lá, eu passei algumas situações desagradáveis que me machucaram muito, que me feriram, que me deixaram ofendida. E eu pude ver algumas coisas que ainda não tinham sido saradas, algumas situações, que não tinham saradas na minha vida. Por quê? Há muitos anos, quando eu era criança, assim, cerca de uns 5, 6 anos de idade por aí, o meu pai saiu de casa e a minha mãe teve que cuidar de mim e dos meus irmãos sozinha. Passou muito sacrifício, passou muita luta numa cidade pequena, onde havia muita dificuldade financeira. E lá nós passamos fome, nós passamos necessidades, nós tomamos mingau de trigo, nós comíamos o que os outros davam, porque era muito filho, então a minha mãe não tinha condições de cuidar de nós sozinha. E nós tínhamos uma vizinha que ela toda tarde, ela vendia sonhos. E toda tarde nós olhávamos para ela e ficava olhando aquele sonho com uma grande vontade de comer aquele sonho. E toda tarde ela ia lá e levava um pouco para nós comermos. E foram muitos anos passando isso, passando essas humilhações. E foi passando o tempo, quando eu fiquei adolescente, fui para a igreja, mas como não tinha ninguém para cuidar de mim, a minha família não era evangélica, também passei muita coisa, acabei indo para o mundo e passando muitas decepções, ofensas, amarguras. E com mais tempo ainda, eu me casei, também me decepcionei, não deu certo, passei um momento muito difícil, tentei salvar um casamento, foram muitas coisas juntas que eu passei. E quando eu cheguei naquele retiro, algum tempo atrás, só para você entender o que realmente eu quero falar, ia ter uma ministração de cura interior. E naquele dia que ia até a ministração da cura interior, eu passei uma situação muito desagradável, totalmente relacionada àquilo que eu havia passado lá atrás, que era alimentação, comida, eu estava sem dinheiro em outra cidade, e umas ofensas, algumas coisas que eu me senti muito entristecida. E eu fiquei muito amargurada o dia todo, triste, ferida. E quando chegou no momento ali que eu ia já começar a ministração sobre a cura, Deus ministrou meu coração. E eu pude entender que aquelas feridas ainda estavam abertas. Aquelas feridas estavam lá no meu coração ainda abertas. Tudo aquilo que eu tinha passado, as ofensas, as humilhações, elas ainda estavam lá. Apesar de eu ter muitas vezes buscado ao Senhor, ser uma mulher de Deus, estar sempre orando, lendo a palavra. Mas a cura e a libertação é dia a dia. Todos os dias nós somos curados. Todos os dias nós temos que chegar diante de Deus e pedir essa cura, essa restauração nas nossas emoções. Porque tudo que nós passamos é como se fosse um computador. Fica gravado no coração e na alma. Cada coisa está lá guardadinha. E naquele dia, quando teve aquela ministração da cura, eu fui muito ministrada. E eu pude ver que aquela ferida ainda estava aberta. Mas a palavra do Senhor, ela diz aqui, lá em Isaías 53, 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Aqui a palavra de Deus, ela está dizendo que Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele foi transpassado, ele foi ferido, e ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, tanto físicas quanto emocionais. Então nós precisamos colocar tudo diante do Senhor, chegar diante dele e pedir a sua cura, a sua restauração, as nossas emoções e o nosso corpo físico, para que nós sejamos sarados completamente. Porque às vezes nós estamos na igreja, mas há algo em nós ainda que precisa ser tratado, precisa ser sarado. E aqui fala muito sobre a raiz de iniquidade,
que Ele já levou nossas iniquidades. O que é iniquidade? Iniquidade são vários pecados consecutivos em que nós não nos arrependemos. Então, se nós temos isso na nossa vida, tem pecados que nós não arrependemos, tem situações que nós não resolvemos, nós precisamos chegar diante do Senhor e pedir a sua cura, a sua restauração, e pegar tudo e lançar diante da sua cruz, porque Ele já levou sobre si. Então, que hoje nós possamos meditar nesta palavra, que essa palavra possa ministrar o seu coração, e que nós possamos procurar esta cura, essa salvação. Nós não precisamos carregar nenhum fardo, nós não precisamos ficar ferido e viver machucado, amargurado. Como é que uma pessoa está amargurada? Quando qualquer coisa que outro fala, toca naquela situação, ela fica ofendida. Por que ela fica ofendida? Porque ela ainda está ferida. Então, toda vez que se toca na ferida, dói. Então, é assim mesmo na alma. Se dói ainda, é porque nós não somos sarados. E se está doendo em você, é porque você não foi sarado. Então, você precisa buscar Deus para ser sarado. E Ele tem poder para restaurar suas emoções, restaurar a sua vida. E você ter uma vida muito mais tranquila e mais feliz na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.